Inicialmente, muito grato mais uma vez, lisonjeado por estar falando com os ouvintes da Rádio TVM, e estamos aqui mais uma vez para passar algumas orientações de segurança pública a toda a população, a comunidade matonense. Inicialmente, é importante salientar o momento que estamos vivendo, o qual de conhecimento de todos, porque a todos afetam, né? Essa questão Sim. da pandemia causada pelo novo coronavírus, Covid-19, o qual nos coloca em uma situação de obediência às leis, ao decreto-lei e a outros pareceres emitidos pelo Ministério da Saúde, pelo que as autoridades sanitárias nos orientam, evitar aglomerações de pessoas, a fim da disseminação do vírus, que já está provado que é de fácil contágio. Portanto, aos pais, orientadores, pessoas que convivem com jovens, né? Oriente esse público, que a gente entende todas essas questões, por já ter passado por essa fase da vida. Sim. Que entendam que o momento exige esse esforço, esse sacrifício de todos. A citar, por exemplo, a Avenida Baldan, é um local de ponto de encontro comumente pelos jovens, porém, sabemos que nesse momento temos que abrir mão da nossa liberdade em detrimento da coletividade, do bem comum de todos. Então, pedimos encarecidamente, porque isso pode acarretar, inclusive, responsabilidade na esfera penal, administrativa. Então, é importante deixar bem salientado, bem sedimentado esse assunto. Eu tenho certeza que com a sua audiência, com a comunidade, isso está chegando nos lares e as pessoas entendam. A polícia continuará fazendo as operações na Baldan, na Padre Nelson e outros locais que, porventura, tenham as aglomerações. Não estamos aqui para cercear direitos de ninguém, porém, orientar, e aquele que, por acaso, desobedecer às ordens e à lei, sabe-se que pode incorrer em responsabilidade na esfera criminal, administrativa. Esse é o primeiro assunto. Tudo bem, Beto? Olha, Tenente, é bom que as pessoas entendam, né, que isso é passageiro, né, Tenente? Como o senhor diz, ninguém está querendo privar ninguém de movimentos, disso ou daquilo. Mas é preciso a pessoa pensar, né, que enquanto ela está na rua, tem pessoas em casa aguardando a ela, né? E ela pode levar esse vírus para casa, né? Isso que é terrível. É por isso que a polícia faz esse tipo de operação, que a polícia orienta, que o senhor está aí, agora no telefone com a gente, orientando as pessoas. Sim, bem, porque estamos sujeitos a todas as condições como qualquer civil, por fazer parte da sociedade. Estamos enquadrados dentro do mesmo contexto. Não adianta eu estar aqui falando na rádio com o senhor e eu pegar um grupo de pessoas e me reunir numa rua, e não importa onde for, um espaço público. Então, a gente sempre prima pelo exemplo, de acordo com a lei, que é o nosso norte. Então, como o senhor disse, esperamos que isso acabe o mais rápido possível. Muito em breve, retomamos a nossa vida normal, como sempre foi. Esse é o ponto 1 da nossa conversa. A segunda é, em especial, ao grupo de comerciantes da cidade, né, os comércios que faz movimento de dinheiro, movimenta o dinheiro dentro do seu comércio, que não façam, é meio que taxativo, né? Ou evite de toda maneira fazer movimentações de quantidades de dinheiro vultuosas, grandes quantidades de dinheiro, pois isso chama a atenção de criminosos. Infelizmente, sabemos que, de alguma maneira, acabam tendo informações privilegiadas e ocorrem os roubos, né, desse dinheiro que está indo ser depositado nos bancos, como aconteceu com alguns mercados, não só aqui, Sim, em Matão, como outras cidades da região e até fora da nossa região. Infelizmente,
pessoas com vulnerabilidade de caráter, que têm acesso a essa informação privilegiada, sabe o momento que vai estar sendo feito o depósito, a quantidade, aonde está o dinheiro, e acaba praticando roubo. Portanto, essa orientação aos nossos comerciantes que criam mecanismos seguros para transportar esse valor. Existem empresas, não estamos aqui para fazer propaganda de nada disso, porém, orientação com relação a esse transporte de dinheiro para evitar os roubos e outros sabores. Agora, tenente, outro fato que está acontecendo, isso não só em Matão, nós tivemos ontem uma ocorrência em Taquaritinga, onde uma família foi feita como refém, trancada dentro de um quarto, levaram uma caminhonete, uma Hilux da família, parece que o objeto de desejo dos ladrões, né, dos bandidos, nos últimos dias, tem sido esse tipo de caminhonete, né, tenente? Bom, esse seria o terceiro ponto a ser tratado, e de maneira muito feliz o senhor acabou tocando no assunto que já seria a pauta dessa nossa conversa. Pedimos também aos moradores da cidade de Matão e região que estão escutando, principalmente os que têm a caminhonete, né, o veículo automotor do tipo caminhonete, que se acautelem, tenham a devida segurança, principalmente ao entrar e sair de suas casas e demais locais que porventura venham estacionar, pois temos uma quadrilha, um bando agindo na nossa região. Podemos dizer que não só na micro, mas também até na macro. Chegou ao nosso conhecimento que não é exclusividade de Matão, ou seja, somente integrantes, esses criminosos seriam somente da cidade de Matão, e sim um grupo envolvendo criminosos de outras cidades que estão atuando na nossa região, praticando esses roubos. Acredito que inicialmente pelo alto valor agregado ao bem. Sim. Caminhonetes, elas têm alto valor, né, de venda, de peças, e por isso que tem sido alvo desses criminosos. Então, cabe essa orientação de todo modelo, tipo caminhonete Toro, Hilux, S10, Ranger, enfim, até os modelos mais antigos e mais velhos. Tomem muito cuidado, porque, em regra, estão sendo praticados por jovens, sexo masculino, alguns até adolescentes, sem nenhum juízo, né, de valor moral, ético e de responsabilidade, que estão cometendo esses crimes. Pedimos também à população que não reajam, caso, infelizmente, sejam vítimas ou alvo desses criminosos, que nunca reajam, para que não tenha algo mais grave, né, e a ocorrência possa se agravar para um latrocínio, ou uma tentativa de homicídio, uma lesão corporal grave. Então está bem sedimentado isso, é importante. A Polícia Militar vem trabalhando diuturnamente, até em parceria com a Polícia Civil, né, na pessoa dos nossos delegados aqui da cidade de Matão. Graças a Deus temos que positivar algo, que é a diminuição. O mês passado foi um mês profícuo. Todavia, o mês de março nós tivemos vários casos aqui na cidade, sim, é público, notório, mas em abril nós já tivemos muito poucos casos, e esse mês, graças a Deus, estamos melhor ainda, né? Então, mostra que o trabalho que estamos desenvolvendo tem surtido efeito, que é o plano de policiamento inteligente, são as estratégias que adotamos aqui, o comandante nosso, o Capitão Lopes, vem adotando para essa questão de prevenção mesmo ao crime, né? E o nosso serviço, que é oferecer segurança pública à sociedade. E por derradeiro, pelo espaço que me cabe, sim, orientar também toda a comunidade com relações às pessoas em situação de rua,
os quais se encontram em vulnerabilidade social, os moradores de ruas. São N os motivos que levam a pessoa a optar por esse modo de vida, porém pedimos que evite esmolar, dar dinheiros, que isso gera um comodismo, e sabemos que muitos não são para subsistir com refeições, questões alimentares, né, para se alimentar, e sim para custear e sustentar os seus vícios, que em maioria estão ligadas ao consumo de álcool e drogas ilícitas, principalmente o crack, onde vão se formando as chamadas cenas de usa ou cracolândias, né? Então, pedimos a todos, Matão, nós temos alguns locais que há pessoas em questões de vulnerabilidade que se ajuntam, a Praça Santa Cruz era um caso, já não estão mais, e eles vão migrando para outros pontos da cidade. Para outros locais. E sabemos que eles vão onde se torna mais favorável na questão de condições de pessoas que acabam dando dinheiro. Então pedimos que, em vez de doar dinheiro, que doe sim dignidade. Logicamente não estamos pedindo para ninguém negar alimento a ninguém, água, abrigo, cobertor, ainda mais estamos entrando no período frio do ano, né? Estamos no outono, já vamos ingressar daqui a pouco no inverno, e logicamente temos que dar dignidade sim a essas pessoas, como cidadãos, né, e por questões humanitárias. Todavia, sabemos que não é bom darmos dinheiro, torno a dizer, porque isso acaba sustentando o vício e alimentando uma teia de crime. É isso, Beto. Sem dúvida, Tenente. Essas são as orientações, as pessoas têm que ter essa consciência, né? Falamos de coisas importantes, no que diz respeito principalmente aos roubos de caminhonete, foi um assunto bem explanado, e também, inicialmente, também a questão dos jovens aí, com relação à aglomeração de pessoas nos corredores da cidade. Certo. Evelyn, você tem alguma pergunta para o Tenente, Evelyn? Fique à vontade. Sim. Tenente, boa noite. Primeiramente, obrigada pela participação. Eu avaliei da seguinte forma. A gente está no momento em que, óbvio, que o número de pessoas pelas ruas diminuiu bastante. Com isso, vocês também, o trabalho da polícia facilita mais, né, Tenente? Porque as pessoas conseguem identificar que aquela pessoa já nas ruas, principalmente no período da noite, não é comum, porque a orientação é para que todo mundo fique em casa. Então, se alguém vê as pessoas pelas ruas andando muito, fica mais fácil de identificar algum tipo de atitude suspeita. E isso vocês também estão percebendo no dia a dia? Então, é por isso que muitas das vezes tem bandidos, tem gente que não se atreve a cometer crimes, alguns desses crimes nessa época, porque, de certa forma, a movimentação nas ruas diminui, então quer dizer, se tem gente na rua, a gente já olha de uma certa forma estranhamente para essas pessoas, né? Podemos dizer assim, parafraseando o Nelson Rodrigues, que toda generalidade é burra. Desculpe o termo, mas não podemos contextualizar nem generalizar. Todavia, o que você falou faz sentido, porque quanto menos pessoas na rua, menos probabilidade de incidência de crime de toda natureza e o processo de vitimização. O crime ele é formado por um tripé, um triângulo, o qual é formado pelo criminoso, o ambiente propício e a vítima. Se nós temos menos pessoas circulando nas vias, que sejam um alvo da atividade delituosa, certamente isso nos propicia, dentro do patrulhamento preventivo e ostensivo, que é a nossa missão, o nosso mistério, de identificar, sim, pessoas que estejam sob fundada suspeita. Então, graças a Deus, também tivemos uma diminuição grande dos crimes que geram impacto social, que são o roubo de veículos, o furto de veículos, o homicídio e também o roubo de qualquer outra natureza que não esteja ligada ao veículo. Então, sim, isso facilitou, em regra, a nossa atividade. Todavia, sabemos que, infelizmente, tem uns que não se ajeitam, né, e procuram a vida do crime para manter a sua condição e não deixam de roubar.
Então, de toda maneira, eu aproveito a oportunidade para deixar esse canal. É sempre bom estar falando do programa Vizinhança Solidária. É uma ferramenta, é um instrumento na mão da sociedade, do qual de maneira gratuita, só exige a organização da comunidade para que acabam criando essa vigilância e esse sentimento de pertencimento ao local que estão inseridos, porque qualquer movimentação de pessoas estranhas naquele local vai chamar atenção, certamente ligarão para o serviço de emergência 90 da polícia, ao qual será prontamente atendido. Lembrando que ontem nós tivemos aqui na cidade uma tentativa de furto, também uma quadrilha que está agindo da nossa região, sabemos que não são daqui, eles furtaram uma residência na semana passada em Taquaritinga e outras cidades. Tem uma mulher alta, 1,70 m aproximadamente, não é jovem, entre 30 e 35 anos, um pouco gorda, morena, mais 2 comparsas, eles estão furtando as residências. Então é bom deixar o alerta também, é um Peugeot, não é o hatch, é o sedã, modelo 207, na cor branca. E eles aproveitam que as pessoas saem de suas residências para ir trabalhar ou qualquer outro compromisso, e se aproveitam dessa janela de oportunidade e furtam as residências, estouram o miolo do portão. Aí já são pessoas especializadas nessa vida do crime, né? Então eu estou aproveitando a oportunidade porque ontem, graças a Deus, por uma sorte, a vítima acabou chegando na casa e se deparou com os indivíduos saíram. Podemos dizer que foi uma grande sorte, porque graças a Deus a ocorrência não teve um desdobramento mais grave, podia se tornar um roubo. Se caso ela entra e esses indivíduos criminosos estão dentro da residência. Tá? Então, Ellen, acho que eu acabei respondendo a sua pergunta, o seu questionamento. No que diz respeito às pessoas que estão aí em circulação na rua, sabendo que temos ordens claras e legais para que as pessoas evitem ficar circulando, e isso nos tem ajudado no processo de diminuição dos índices criminais.